boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da comunidade Data e Azure Community Luanda. Hoje trazemos mais um tema muito importante que se trata da parte de segurança. Hoje que é um dos assuntos mais falados, não é? A nível das tecnologias de informação, esta questão de segurança que é sempre um assunto que traz sempre muita dor de cabeça para as companhias, para qualquer empresa. E hoje eu tenho o prazer de trazer o Chesley Rocha. Muitíssimo obrigado, Chesley, por ter aceito ao convite para estar conosco aqui na nossa comunidade. O Chesley hoje atua com segurança na maior parte do tempo e já vem de uma longa estrada a nível de tecnologias de informação. Ele já tem aí um percurso gigantesco, e então hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui e poder beber da experiência do Chesley sobre esse tema que é análise de segurança no tenant do Microsoft 365. Portanto, ele vai nos passar o conhecimento necessário para que a gente possa ter uma abordagem mais clara sobre esta temática de segurança no tenant do Microsoft 365. Chesley, muitíssimo boa noite, ou boa tarde, né? No Brasil ainda é de tarde, e sim, seja bem-vindo mais uma vez à nossa comunidade, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Opa, José, boa tarde para os meus irmãos aí, boa tarde para todo mundo. Eu que agradeço, né, estar aqui. Eu acho que poder compartilhar conhecimento é algo que me enriquece, porque eu aprendo muito mais quando eu falo do que propriamente dito quando eu estudo, né? Então, você poder falar daquilo que você gosta, você poder passar para as outras pessoas, isso me deixa realmente muito feliz, muito grato, né? Então, eu faço realmente de coração, eu faço porque é realmente que eu gosto muito. Eu sou ali eu escrevo um blog, eu comecei um blog tem mais de 5 anos, que é o chesley.com.br, e esse blog eu comecei ele focado lá atrás no que diz respeito à Exchange, né? Então, eu atuei muito desde a versão 2000, que eu atuei com a tecnologia Exchange, passei por 2003, 2007, 2010, migração do 2000 para 2010, então, eu fiz bastante coisa ali voltado para Exchange, SharePoint on-premise, e aí, nos últimos anos, a Microsoft transformou tudo aquilo dali no Microsoft 365. Então, lá no blog eu falo bastante coisa não sobre aquilo que talvez as pessoas pensem que assim, cara, isso aqui vai ser mais publicidade. Não, é desafios que eu enfrento no dia a dia, eu transformo esses desafios em postagem e coloco lá no blog. Né? Então, é algo bem real, né? Algo que não é uma postagem por semana, não é uma postagem por dia, mas é algo que realmente pode impactar na administração e na vida dos nossos administradores de tenant aí mundo afora, né? E quando se fala de administrar o tenant do Microsoft 365, assim como qualquer outro ambiente de cloud, o conhecimento, ele é importantíssimo, né? Você não consegue ser um bom administrador se você não tiver conhecimento sobre aquela matéria. Um exemplo disso, voltando lá atrás, você ia em algumas empresas, você tinha células, né, núcleos. Você tinha um núcleo do Exchange, tinha um núcleo do SharePoint, aí você tinha a equipe que cuidava de Windows Server. Hoje em dia você tem tudo junto em um mesmo lugar e exige-se da pessoa do profissional que ele tenha conhecimentos amplos, tanto no ambiente on-premise, ambiente online, conheça de SharePoint, de Exchange, de Teams, conheça de registros de aplicativos. Então, o caminho ele é realmente bastante longo. E aí eu já chamo, José, eu já peço para todo mundo, né, que esteja nos assistindo agora, que tenha uma atenção e cuidado. Existe hoje na internet muitas pessoas querendo ganhar dinheiro. Óbvio, todo lugar tem. E as pessoas falam que você vai se tornar um analista sênior em 10 dias, em 20 dias. Faça meu curso e se transforme em um especialista em um mês. Pessoal, não caia nisso, tá? Você só vai se transformar, você não vai se transformar, não é um passe de mágica, né? Você vai conseguir conquistar a estatura de analista sênior, de consultor, de especialista
é com o tempo, é com a prática, é estudando, muitas vezes é errando, é aprendendo, é perguntando a quem domina mais uma matéria do que você. Então, às vezes, o processo de humildade para que você possa aprender, ele é longo, né? Então, por mais que tenha um especialista que seja o top das galáxias, né? Que pode ser ali o engenheiro da Microsoft, cara, ele não vai conseguir transformá-lo em um analista sênior em 10 dias, em 20 dias. Isso é um processo. Então, respeite as fases do processo para que você não seja prejudicado lá na frente. Eu já vi diversos profissionais assumindo posições avançadas em empresas e não conseguindo manter. Às vezes você tira uma prova de certificação, você tem o título de arquiteto, tem o título de arquiteto de segurança, mas no dia a dia, talvez você ainda não esteja preparado para manter aquele posto. Aí lá na frente você vai ser cobrado no nível de um arquiteto e talvez você não consiga se manter naquele nível. Então você acaba tendo que fazer um rollback, tendo que vir para trás para você poder conseguir avançar mais à frente. Então tome cuidado, estude, busque conhecimento, busque estar atualizado, passe a seguir. Eu faço isso, é uma dica do Chesley aqui. O que eu faço? No meu X, eu sigo, José, as pessoas da Microsoft. Sigo quase todos. Né? Porque muitos engenheiros, eles postam lá no X alguma novidade, alguma coisa que está acontecendo. Então, é papel do analista estar antenado com o mundo que ele está fazendo as análises. Você tem que entender o que está acontecendo. Né? Então, siga, identifique quem são as pessoas, está no site da Microsoft, pesquise, procure quem são as pessoas que estão criando o que você vai administrar. É importante. Sigam essas pessoas. Oi, pode falar, José, diga. E uma das coisas também, para além do X, é estar sempre atento ao Tech Community da Microsoft, onde também são postos, muitos posts, são postos muitos problemas, debugs, erros, e ali há as discussões e as interações técnicas, e aí a gente também pode ir aprendendo muito mais sobre todo o ecossistema a nível da Microsoft, não é? E é sempre bom estar também sempre atento, estar atento também ao X, onde tem muitos profissionais que trabalham para a Microsoft e vão nos dando todas essas novidades do que é que está a acontecer no ecossistema da Microsoft, que é nada menos, nada mais do que o maior consumo na parte de tecnologia, seja para ambientes on-premise como para hoje as clouds também. Exato, né? Não se distancie da documentação oficial do produto nunca. Né? Ela muda constantemente, muda para melhor. A Microsoft, eu costumo falar aqui no Brasil, é que ela engatou a quinta marcha de atualização. Então, constantemente você tem atualização. Às vezes eu estou dando aula, aí, engraçado, que às vezes eu estou dando aula e eu falo, cara, tinha um botão aqui que fazia uma ação, mas esse botão foi para outro lugar. Então, no meio da aula que eu descubro, não é porque faltou olhar, porque às vezes as coisas mudam da tarde para a noite. Né? Às vezes você tem um aviso no painel, o aviso fala, olha, tal data vai ter uma alteração. Se você não tiver antenado, cara, você passa batido. Né? Então é importante estar sempre antenado ali com a documentação oficial. O José está coberto de razão. Você está verificando sempre os caminhos oficiais para que você possa ter sempre a resposta à altura. Eu costumo falar, José, que o analista, dentro de qualquer corporação, pessoal, tá dentro, pode ser média, pequena, grande, não importa a corporação. A função que um analista tem, ela é importantíssima. Não é só apertar o botão. O analista ele tem que calçar a gestão no próximo passo que vai ser dado dentro da organização. Ou seja, os diretores, os CIOs, eles vão desenvolver um plano de desenvolvimento. Cara, toda empresa quer crescer. E muitas vezes, para crescer, precisa da TI.
Então, o analista vai receber esse plano e ele vai ter que calçar os gerentes, os diretores, dentro da condição tecnológica para que você possa alcançar o sucesso, para que a organização alcance sucesso. Então, quando o analista se furta dessa responsabilidade, a organização ela sofre. Ela sofre porque ela passa a não ter uma voz técnica apurada, uma voz técnica para que ela possa ter um caminho a seguir dentro do plano de desenvolvimento que foi traçado pelos diretores, pelos líderes. Então, nosso papel, ele é importantíssimo. Nós não somos mais, já passou a época do analista que só apertava o botão. O cara ali só aperta o botão, chama a TI que a impressora parou de funcionar, a TI vai lá e vai ligar a impressora, desligar e vai voltar a funcionar. Isso é no passado. Hoje, exato, Chesley. Hoje também, o papel do profissional de TI é passar a informação para a gestão das empresas. Olha, hoje há essa solução que pode facilitar os processos dentro da companhia. Então, o caminho para irmos é por ali. O orçamento que a gente pode fazer mediante as dificuldades que hoje qualquer companhia possa apresentar em termos financeiros, a área de TI também tem que acompanhar essa demanda. Ok, temos que reduzir custos, temos que racionalizar aqui para atender aquela situação. Então, nós temos que estar também de mãos dadas com o bom andamento na gestão da companhia, porque não é só chegar na direção e dizer, olha, nós vamos precisar de mais 5 servidores, vamos precisar de mais 10 firewalls. Não, a ideia não é essa. O profissional de TI é um profissional de soluções, então tem que encontrar soluções adequadas para o bom funcionamento tecnológico de qualquer empresa. Então, acaba também sendo que parte da estrutura dorsal de qualquer companhia. Não Exato. É isso, chefe? Exatamente. E nessa hora, eu posso compartilhar aqui a minha tela, José, rapidinho? Com certeza, meu amigo. Com certeza. Obrigado. Compartilhar a tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, né? Estou vendo ali que... maravilha, né? Por que eu trouxe essa imagem? Tá? A gente vai falar sobre... Já estamos falando, né, sobre segurança. Quando você vai para o ambiente Microsoft, né, o que você tem que prover de segurança para as corporações, né? Onde que está? Qual é o caminho, né? Muitas das dificuldades que eu vejo quando eu faço alguma análise de segurança, é porque muitas organizações, elas não sabem onde que estão os dados e nem como que elas vão proteger esses dados. Então, eu peguei esse gráfico, né, essa imagem, para poder mostrar que no ambiente de nuvem, como no ambiente on-premise, Microsoft ou de qualquer outra cloud, os dados dos usuários estão espalhados por todos os lugares. Então, eu tenho dados de usuários no meu ambiente on-premise, eu tenho dados dos usuários na caixa de correio, eu tenho dados dos usuários em outras nuvens e eu tenho dados dos usuários espalhados aí por todos os lugares que você possa imaginar. E nessa fase de ter os dados, de conhecer onde estão os dados, é primordial para que você possa, ao executar uma análise de segurança, você possa informar para as organizações que, olha, você tem que proteger os dados, a identidade do seu usuário a partir de tal e tal ponto. Então, quando o analista não possui essa visão de dados, usuários, onde estão, o que deve ser efetivamente protegido e como, então a gente passa a ter vários problemas dentro da nossa organização, onde eu tenho
locais que são altamente protegidos e eu tenho locais que são altamente desprotegidos. Um ambiente de nuvem, ele não aceita que você, quer dizer, aceita porque é o administrador que vai fazer, mas não é uma boa prática que você tenha a segurança aplicada de forma horizontal. O que significa isso? Por exemplo, quando você pega ali a adoção de DLP, você começa a ter a classificação dos dados, você começa a aplicar rotulagem, você começa a ter ali uma segurança para que você possa proteger os dados. E aí as organizações acham que só a DLP já resolve todos os problemas. Então, aplica a segurança em uma coluna apenas e acha que já está ótimo. Quando, na verdade, você tem ali gestão de endpoint, gestão de usuários, você tem uma série de outras atividades que você também tem que proteger além da DLP. Então, você acaba tendo ali uma proteção, ela tem que ser horizontal. Então, você tem que pegar todas as camadas do 365 e proteger cada camada de acordo com a necessidade que você tenha, que a sua organização tenha. Da mesma forma, é impossível não, mas é muito complicado, é muito difícil você aplicar todos os recursos de segurança. Então, haverá recursos que fatalmente você não vai aplicar, não que eles não sejam importantes, mas para a sua organização, aquele recurso específico não faz sentido. Então, você precisa conhecer os negócios da organização, precisa conhecer a arquitetura do Microsoft 365, principalmente a arquitetura de dados, para que você possa aplicar a segurança de forma adequada. Quando você não tem esse conhecimento, aí você começa a fazer as gambiarras, né? Coloca um pedaço aqui, um pedaço ali, mostra para o chefe, o MFA está aqui funcionando. Eu tenho um post lá no meu blog, depois vocês podem até dar uma pesquisada lá, onde eu falo sobre spray de MFA. E o que vem a ser esse spray? Né? O usuário, ele descobre a senha lá do atacante, consegue descobrir a senha por alguma forma, algum caminho, e ele começa a mandar um monte de spray de MFA. O usuário se irrita e o que ele faz? Aprova. Aprovou, o atacante lá na ponta consegue ter acesso aos dados dele. Né? Então, você acaba que o MFA já não é mais tão seguro como nós pensávamos que fosse. Né? Uma outra forma que eu vou falar, vou até fazer uma demonstração logo mais aqui. Né? Você tem uma aplicação que você registra ela no seu tenant, né? Um App Registration. Essa aplicação, ela vai te solicitar que você lê todos os e-mails da sua caixa de correio. Quando você é uma pessoa da área de TI, você consegue ler o que a aplicação pede e você vai bloquear. E quando é um CIO, quando é uma pessoa que não tem tanta intimidade com a área de TI, se a pessoa tem a possibilidade, o usuário final, o usuário lá do tenant, ele tem a autoridade de dar permissão para a aplicação de terceiros, eu posso desenvolver uma aplicação para poder ler todos os e-mails da caixa dele. Posso fazer uma engenharia social. O usuário, geralmente, ele clica e aceita, e aí eu consigo legalmente, porque foi me dado a autorização pelo usuário de ler todos os e-mails, mandar e-mail em nome dele. Aí, gente, quando vai para o gráfico, o céu é o limite, porque eu posso olhar o Teams, eu posso olhar o SharePoint, eu posso verificar tudo que o usuário está fazendo praticamente em tempo real na conta dele. E qual é a melhor prática de segurança? É recomendado que registro de aplicativo seja feito tão somente pelos administradores. O usuário que necessita registrar um aplicativo no tenant, ele tem que abrir um ticket e o administrador, junto com a área de segurança, a área de compliance, vai analisar aquela aplicação para ver se ela não vai ser uma aplicação ofensiva para a organização e para o próprio usuário. José, infelizmente, não é isso que a gente vê. Eu estou cansado de ver ambientes onde o usuário ele pode registrar aplicações. Isso acaba sendo ali um perigo muito grande, um risco muito grande. Né? Então, quando a gente fala um pouco sobre entender a arquitetura, obviamente que a gente também passa, e aí eu vou parar aqui o compartilhamento, que eu vou compartilhar uma outra página aqui,
que é um review sobre o licenciamento. Não tem como você falar de segurança se você não conhece o licenciamento da solução. Muitos tenants hoje, eles não possuem nenhum tipo de licença voltado para a segurança. Tem o basicão, tem o Entra ID Free, e não tem o Entra ID 1, nem o Entra ID 2, não usa o Defender 1, nem o Defender 2. Algumas empresas têm apenas o serviço básico. Mesmo com o serviço básico, você pode prover algum nível de segurança para a organização. Só que você tem que conhecer o licenciamento. Então, nesse primeiro step, eu vou falar um pouquinho. Falei um pouquinho sobre a arquitetura do 365 de forma bem breve. Tem muito a se aprofundar nesse caminho de arquitetura. E eu vou falar agora um pouquinho sobre o licenciamento. E para falar sobre o licenciamento, tem um site, eu gosto muito dele, eu estou colocando ele aqui no chat, e eu também vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente falar um pouco sobre esse... Pronto. Compartilhei a minha tela. Ok. Eu vou aumentar aqui a... Pronto. Esse aqui é o maps.com. Eu coloquei o link, mas o link está aqui em cima. Você também pode estar clicando e estar verificando. Tem uma versão mais atualizada dele, essa versão aqui é de julho. Oi, José? Não, vou passar aqui, copiar aqui para os nossos convidados. Perfeito, então. Então, bora lá, bora seguir aqui rapidão. E por aqui, você consegue ver o licenciamento aderente e o que o seu licenciamento ele tem dentro da sua organização. Por exemplo, se eu pegar aqui apenas o Maps 365, eu tenho toda a estrutura do Microsoft 365, do Azure, e eu consigo ver onde que encaixa o licenciamento da minha organização. Suponhamos que você tenha uma organização que ela não tem ali nenhum tipo de feature mais avançada de segurança. Você tem apenas ali o licenciamento mais básico, né? Quando você analisa ele, você tem aqui o plano free. Então, o que tem dentro do plano free lá do seu Entra ID? Você tem alguns recursos que você pode estar utilizando ele, né? E esses recursos, quando você passa a conhecer como que eles funcionam e como que você pode estar aplicando, isso melhora a sua performance de segurança. Isso melhora aí para que você possa ter uma superfície de segurança maior dentro da sua organização. Só porque está dizendo que é free, não significa que você não tenha alguns recursos que você pode usar. Eu trago muito essa bandeira do free, porque eu vejo muita gente aqui tem o free, o Entra ID free, mas não usa os recursos. Aí fala, se eu tivesse o P1, eu usaria. Cara, você não usa nem o free, então por que você vai usar o mais avançado? Então, se você não tem nenhum tipo de recurso, saiba que você tem, tá? O Entra ID free, são poucos, mas dá para você usar. E por esse site que nós passamos aí agora, você pode clicar no recurso e ele vai te levar na página, né, oficial da documentação do produto para que você possa estar aplicando ele dentro da sua organização. Como eu falei, não tem como a gente fazer análise de segurança sem que você conheça, primeiramente, os recursos disponíveis para que você possa aplicar. Quando você roda alguns scripts para fazer a análise de segurança dentro do seu ambiente, caso você não tenha o conhecimento necessário do que o script está falando ali, você não vai conseguir configurar. E você sequer vai conseguir levar isso para a sua liderança, para a sua gerência, como sendo algo a ser corrigido dentro do seu ambiente, dentro da sua organização. Correto, José? Tranquilo? Exatamente. Correto. Certíssimo. Certíssimo. Tá joia? Então, pessoal, certíssimo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar o chat, não tem problema nenhum, manda aí. Eu estou olhando aqui o chat aqui do lado.
a gente vai respondendo também, beleza? E para a gente poder começar, nós falamos agora, vamos fazer agora uma recapitulação, né? Nós fizemos uma introdução, falamos um pouco sobre a arquitetura do 365 de forma bem breve, porque não tem muito tempo para a gente adentrar mais nessas questões de arquitetura. Eu pude falar um pouco ali sobre uma proteção de dados e a superfície, até onde estão os dados do Microsoft 365, que é o que muitas vezes nós queremos proteger a identidade e os dados dos usuários. Falamos um pouco sobre o licenciamento, que é importante que vocês conheçam, busquem nos canais oficiais, estejam sempre atualizados quanto o que está acontecendo e onde está tendo alteração dentro do conjunto de licenças, porque isso é importante, extremamente importante, para que você possa vir para essa próxima fase, que é a gente conhecer e falar um pouco mais agora sobre, de fato, uma análise de segurança dentro do Tenant. Né? Porque você tem, muitas vezes, o Tenant do Microsoft 365, você tem diversos recursos, mas muitas vezes a gente peca por não saber como começar uma análise de segurança, o que eu tenho que ver, como que eu vou fazer isso. O Tenant ele é extremamente amplo, então você pescar ele item por item não é tão fácil assim. As ferramentas oficiais, elas ajudam. Lá no próprio Tenant, daqui a pouco eu vou entrar lá e vou mostrar, você tem ali recursos que podem te conduzir a um determinado ponto de aplicação de segurança dentro da sua organização. Inclusive, você tem até uma pontuação, você recebe a pontuação para que você possa ver como é que está o seu desempenho em relação a níveis de segurança. O que eu vou trazer hoje são alguns exemplos, né, de recursos, de frameworks que foram desenvolvidos muitas vezes pela comunidade, muitas vezes por pessoas dentro da própria Microsoft, aonde você consegue ter uma visão muito mais fácil e muito mais ampla sobre aquilo que você pode estar aplicando de melhorias e de segurança dentro da sua organização. E para iniciar, nós vamos falar sobre o... Nossa, eu esqueci o nome, espera só um dia que eu vou lembrar. Vamos falar sobre o Orca. Isso, lembrei-me aqui agora. O que é o Orca e como que a gente pode estar utilizando ele. Aí eu vou compartilhar aqui a minha tela mais uma vez com vocês. Opa, fui no lugar errado. Deve estar processando. Está processando aí? Tá, já partilhei. Ela ficou escura? Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu... Ainda está escura. Tá, eu parei aqui o compartilhamento. Eu vou compartilhar a janela, então, a tela inteira. Agora sim. Chegou a tela, mas ainda está escura, né? Ela chegou, estava azul e depois ficou novamente escura. Agora, ó. Agora ficou azul, né? Agora vamos a ver. Beleza, eu vou aumentar aqui o zoom, eu diminui aqui para ficar no tamanho adequado, eu vou tentar aumentar aqui o zoom para que fique mais legível ali para todo mundo. Então, bora lá, né? O que vem a ser o projeto da Orca, né? A Orca, ele é um relatório onde você pode estar executando ele e estar vendo de forma gráfica alguns detalhes sobre a segurança do Microsoft Defender
e do Defender Trade Advanced. Você consegue estar visualmente vendo e tendo algumas recomendações sobre o seu ambiente, sobre o que você pode melhorar dentro da sua organização, né? A Orca, ele é um relatório que você pode usá-lo sem problema nenhum, ele é free, não tem custo. Existem relatórios de segurança que têm um custo associado a eles. Por exemplo, se você for fazer um contrato com a Microsoft e pedir para usar o SOA, que é o Security Optimization Assessment, ele tem um custo, aí a área comercial da sua organização tem que entrar em contato com a Microsoft, eles vão designar um engenheiro para fazer isso, então acaba de ter um custo realmente elevado para você utilizar o SOA. Quando você pega algumas ações como Orca, você acaba tendo ali um relatório que é bastante útil para que você possa ver o que está acontecendo dentro da sua organização. E como a gente executa o Orca, né? Vocês estão vendo que eu estou com a tela ali do Visual Studio aberta, não tem nada digitado nela. O primeiro ponto é você instalar o módulo, né, do Orca, né? Então, você tem aqui o módulo do Orca, onde você pode estar executando a instalação dele. A instalação é extremamente simples e fácil, basta que você coloque eu instalo o módulo Orca e ele vai estar fazendo ali a instalação. Ao finalizar a instalação, você pode verificar se o módulo foi de fato instalado ou não. Então, você pode usar o get installed module e puxar para o nome do Orca. E aí fica legal, pessoal, tá? Que esses comandos, o get installed module, você pode estar usando ele com outros módulos para poder verificar como é que está sendo feita a instalação, né? Então, aqui eu tenho dizendo que a versão que está instalada no meu ambiente é a 2.8.1, né? Tem um nome, tem um repositório, você consegue ter ali algumas análises, né? Você consegue ter algumas informações sobre o módulo que está instalado no seu ambiente. Feito isso, aí agora nós vamos estar buscando o nosso relatório, né? Então, como é que eu vou buscar esse relatório dentro da minha organização, né? É apenas esse aqui, ó. Eu vou dar um get report, ou melhor, um get Orca report. Então, esse get Orca report, ele vai pedir aqui a autenticação. Eu vou autenticar com o meu usuário e senha. Já estava pré-autenticado aqui para não ter que demorar muito. E você vai conseguir fazer isso também na sua organização. E você consegue ter acesso aos módulos e você consegue ter acesso ao resultado do relatório, né? Então, ele vai finalizar aqui e nós vamos ter acesso, vamos visualizar o que esse relatório trouxe para nós, né? E comparar um pouco desse relatório com as informações do Tenet, né? Então, é interessante você ter essa visão, porque por mais que seja uma ferramenta de terceiros, você tem que ter um norte. E o nosso norte é a documentação oficial. Então, nós vamos comparar esse relatório com o que o Tenet sugere de melhorias para o nosso ambiente. Vocês vão ver que vai ter algumas diferenças, porque existe realmente um foco diferente entre as duas aplicações. Tá joia? Aqui vocês já podem ver que ele começou a rodar, ele vai no Tenet, né, que você autenticou, e ele está buscando todas essas informações aqui, ó, de anti-spam, de protection alert, as alertas, né, como é que está a nossa política de quarentena. Então, você consegue buscar um monte de informações aqui, ó, safe links, e por fim, ele cria para mim um relatório, né? Ele abriu aqui o relatório no outro browser aqui, eu vou trazer ele para a tela principal, e aí a gente vai conseguir fazer análise desse relatório, né? Ele abriu aqui o relatório, então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente pegar aqui o relatório que ele criou. Só um instante. Ok. Pronto. Esse foi o relatório que o Orca criou, né? Então, o que o Orca aqui me trouxe? No meu Tenet, vocês estão vendo aqui, ó, Chesley com BR1, Microsoft.com, então, é um Tenet de teste, né? Claro que eu não ia colocar um Tenet de produção.
você vai realizar esse relatório aí, José, eu peço que os nossos colegas nunca rode um relatório em um ambiente de produção sem a devida autorização das pessoas responsáveis. Não é porque você tem o acesso que você tem a liberdade de fazer, né? Então, siga os processos. Se para você poder fazer uma análise de segurança, você precisa ter o aval da sua chefia, da sua liderança, você tem que ter o aval de uma outra área de compliance, cara, siga os processos, tá? Não é porque você sabe, não é porque você é uma pessoa que tem um conhecimento técnico aguçado, apurado, que você vai sair rodando script no ambiente de produção. Então, eu abro essa janelona aqui para pedir para que vocês tenham bastante cuidado na hora de rodar scripts no ambiente de produção, beleza? Então, já deu o alerta, então vamos para nossas informações, as nossas recomendações que o Orca trouxe. Eu tenho aqui todo o escopo de anti-spam, quarentena, DKIM, malware, regras de transporte, conectores, e aí você consegue clicar nesses quadros e você vai conseguir ver o que você pode estar melhorando ou não dentro da sua organização. E aí o Orca, ele te traz, cara, você tem aqui, nesse caso aqui específico, né? Você tem aqui uma policy de anti-spam que não está detectando nada, né? Então ele está te perguntando. Aí você pode ir lá verificar, você pode estar vendo se vai alterar ou não, ou você pode documentar tudo que você tem, submeter cada item desse num processo de melhoria contínua da sua organização, para que você possa estar sempre mantendo o seu parque, o seu ambiente atualizado. Análise de segurança não é só para achar coisa errada, viu, pessoal? Não é só para achar furo, não é só para poder achar algo que está ali sendo um risco. Análise de segurança é uma forma de você manter um ambiente seguro. Então, muitas vezes você faz uma análise, não é porque está errado, é porque você quer que fique melhor ainda. Então, você vai melhorando os processos, você vai melhorando os controles para que você possa ter, no final, um ambiente mais seguro. Minha recomendação, façam isso de tempos em tempos. Vejam na organização qual é o critério, o padrão que a organização tem, e vocês conseguem estar implementando uma análise de segurança, isso para tudo, tá? Não só para o 365, mas eu estou falando para banco de dados, ADs, eu estou falando aí para todo o seu ambiente de tecnologia. E aí você consegue ter ali uma postura de segurança presente, né, em todos os momentos. Então, não fique longe das configurações da sua organização. Tá? Não fique só atendendo o ticket. Né? Procure também, entenda o que está acontecendo. E aí você consegue olhar aqui que você tem vários itens, como eu falei no começo, né? Se você não tem conhecimento da tecnologia, quando você pega um relatório desse, você não vai conseguir entender o que ele está te falando aqui. Né, José? Você concorda comigo que quando a pessoa não tem o conhecimento da tecnologia, ele não consegue entender o porquê que talvez estejam colocando aqui um não recomendado, né? Cara, por que aqui? Eu tenho uma regra aqui, ó, uma regra de teste, né? E aí ele falou assim, cara, olha, essa regra aqui não é recomendada, né? Então eu tenho que ir lá e descobrir o porquê, né? Eu vou entender o porquê que essa regra não está sendo legal, não está sendo recomendada de acordo com a análise que o Orca fez. Tudo que está aqui, eu vou aplicar? Não, gente, tá? Não vou. Na verdade, eu vou analisar e de posse dessa análise, eu vou conseguir ter um escopo de atuação para a minha organização. A melhor boa prática que nós podemos ter é aquela quando você conhece a sua organização e aplica a segurança de forma adequada. Como vocês viram, utilizar o Orca é extremamente simples, é extremamente fácil, são 3 comandos apenas e você já tem um relatório de segurança dentro da sua organização. Eu estou colocando aí também no chat, José, depois você coloca no chat privado, você coloca para todo mundo, porque aí você já consegue ter com 3 comandos. Você instala o módulo, você verifica a instalação e você dá um get para poder buscar o seu relatório. Exato. Queria dar também aqui um input.
normalmente, para boa prática, você no seu ambiente, no seu local de trabalho, você deve ter um ambiente de teste, né? Você deve ter um ambiente de pré-produção, você deve ter um ambiente de homologação, antes de passar para o ambiente de produção. São boas práticas que acabam dando primazia para que você possa testar no verdadeiro sentido da palavra e só depois de passar para a homologação e a pré-produção e depois de estar aprovado, conforme disse o Scheisler, para as pessoas de direito dentro da tua estrutura organizacional, e aí você passa para o ambiente de produção, porque você já testou, você já mostrou e já provou que tem que ser desta forma, como é que você pode obter determinados insights para que possa melhorar a questão da segurança dentro da sua organização. Exato, né? Eu coloquei também, José, o GitHub do projeto Orca. Então, compartilha com todos, porque aí as pessoas conseguem ir na fonte, sempre é importante, de vá na fonte, estude a fonte e veja o que ela está te propondo, né? A gente mostrou aqui ela rodando e mostrei aqui o relatório. Agora, se você for na fonte, você vai conseguir ter mais informações que talvez sejam mais relevantes para vocês. Tá joia? Exatamente. E agora tem um outro framework que eu gosto muito dele. Ele também é um framework que é bastante simples de estar usando ele, e ele faz uma diferença muito grande, ajuda muito na hora de você estar buscando ali alguns dados em relação ao seu ambiente. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Acho que eu perdi, foi o link de compartilhamento, José. Não, assim que partilhar, ela reflete aqui e eu mando para a tela. Ah, tá aqui. Achei aqui, beleza. Achei, só um instante, gente. Opa, agora está. Continua escuro. Ah, maravilha. Beleza, então eu vou limpar aqui a tela. Eu vou deixar o Orca aqui em cima e vamos começar aqui agora o Falcão, né? Eu costumo falar o nome dele em português, que é interessante. Na verdade, é o Hawk, né? Então, o que o Hawk faz? Ele vai buscar dentro do nosso tenant também várias informações acerca do ambiente, como que ele está e nos dá umas opções de melhores práticas de segurança, né? O processo de instalação também é muito simples, tá? Eu vou usar o install module Hawk, onde eu vou conseguir estar instalando ele dentro do meu ambiente. Feito isso, basta usar um comando e ele vai me trazer um relatório bem completo sobre a minha organização, que é o Start Hawk Tenant Investigation, né? Vamos esperar ele finalizar. Ele vai me pedir aqui para... Eu vou concordar. Eu vou colocar o relatório aqui, save.temp.
eu vou pedir que a data seja para os últimos 90 dias, que o meu tenant é de teste, então é bem tranquilo. E ele vai analisar os últimos 90 dias do meu ambiente e vai me gerar aqui, ó, uma série de relatórios acerca da minha organização. Ele está dando esses erros porque o meu tenant, ele é um tenant de desenvolvedor, é o de MCT. Então, alguns recursos nele realmente eu não tenho. Isso, é um tenant de MCT. Se você roda esse ambiente, o Hawk, em um tenant comercial, você não tem esses erros, tá, gente? Mas o relatório, ele me traz exatamente o mesmo, né? Então, ele só gera o erro, mas gera o relatório. Ele está buscando agora todas as aplicações que eu tenho dentro da minha organização para ele poder me gerar um relatório. Então, essas aplicações, eu falei no início, agora há pouco, sobre a importância de você checar as permissões das suas aplicações. Então, esses webs, muitas vezes o usuário tem permissão de registrar dentro da própria organização. Isso pode gerar um problema muito grande de segurança para você e para a sua organização. Certo. Quando ele finalizar, aqui deve demorar um pouquinho, mas eu vou compartilhar aqui a outra tela que eu tenho com vocês, onde eu já tenho esse resultado pronto, e aí acaba que a gente consegue já mostrar o resultado que vai vir, para que a gente também não perca muito tempo, tá? Okay. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estamos, agora sim. Ela ficou pequenininha, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui nela. Melhorou aí um pouco, né? O que ele me traz aqui, né? O relatório lá do Hawk, ele vai buscar em vários itens dentro do meu ambiente e vai me trazer as configurações que eu tenho lá hoje. Então, eu consigo buscar dentro dessas configurações, verificar o que está acontecendo e informar a melhor prática de segurança para a minha organização. Por exemplo, aqui, ó, o consentimento, né? Eu falei que o do usuário que tem a permissão de ter o consentimento dentro da nossa organização. Eu tenho aqui esses grupos de dados dentro do meu tenant. Eu vou arrumar aqui a tabulação dele. Eu vou maximizar aqui o resultado. Deixa eu compartilhar aqui a tela, porque ele acabou vindo só para o... Beleza. Estou compartilhando a tela do relatório de consentimento que tem dentro do meu tenant. Então, o que eu tenho aqui? Permissões delegadas. Eu tenho aqui o objeto, né? O nome desse objeto, o que ele pode fazer dentro da minha... O nome dele, por exemplo, aqui o Adobe Acrobat, eu tenho um Graph, eu tenho um Vim Backup, eu tenho aplicações que eu criei, no caso do AIP e AIP2, e o mais interessante, eu tenho aqui ao lado, ó, puxando aqui para cá,
o que essas aplicações podem acessar dentro da minha organização. Então, elas conseguem olhar e-mail, elas conseguem olhar o que o usuário tem, o profile dos meus usuários. Essas aplicações elas têm diversas permissões dentro da minha organização. Olha essa aplicação aqui, ó, mail.send. O que significa isso? Que essa aplicação, é a aplicação delegada aqui, ela consegue mandar e-mail em nome dos meus usuários. Do jeito que ela está aqui, né, por exemplo, se ela não estiver devidamente configurada, quem tiver de posse dessa aplicação pode, tecnicamente, se passar pelo meu usuário e estar mandando e-mail no nome dele. É por isso que é importante a gente manter um ambiente configurado, manter um ambiente seguro e entender que nenhuma aplicação, nenhum evento de segurança, nenhum script que você vai rodar, ele não vai ser milagroso. Escutem bem, ele não vai corrigir os seus problemas. Ele vai te analisar, ele vai te dar um monte de dados, como vocês estão vendo aí na minha tela, e ele quer que você, como analista, simplesmente haja de maneira que você venha evitar que uma aplicação, no caso, nós estamos falando aqui de consentimento, seja mais agressiva para a sua organização. Então, isso daqui não é apagar o incêndio. Talvez esse tipo de análise ele está causando mais incêndio, porque você vai começar a ver um monte de coisa que você vai começar a pensar, cara, será que isso está correto? Por exemplo, o Mover aqui, ó, o Office 365, essa aplicação, e-mail envio, ela consegue mandar mensagens. Essa aplicação, ela está configurada dentro da minha organização, onde eu posso me passar por um usuário e mandar e-mail no nome dele, utilizando ali Python, por exemplo. Então, você tem aí algumas opções que você realmente tem que ficar de olho, tem que analisar o ambiente para que você possa estar corrigindo ele, né? Eu mostrei aí, pessoal, para todos vocês, 2 ferramentas que são aí gratuitas, são ferramentas livres, são ferramentas free, que vocês podem estar explorando elas para que vocês possam estar aplicando um arcabouço de segurança maior dentro da sua organização. Lá no meu blog, na semana retrasada, eu acho, eu coloquei um post lá sobre uma terceira ferramenta. Lá está detalhando passo a passo como vocês podem executar ela. Recomendo como dever de casa. A gente já está quase estourando o nosso horário aqui. Que vocês executem essa terceira ferramenta, porque ela é mais completa do que essas 2 e ela vai te dar um resultado extraordinário sobre o seu ambiente. Então, fica como dever de casa, acessa o blog lá, dá uma olhada, veja, lá tem um passo a passo, execute. Não conseguindo, cara, pode me acionar lá pelo LinkedIn, meu nome é o @Chesley Rocha, me chama lá, chama o José me pinga aqui, que a gente vai estar te ajudando a executar e você vai ter o seu ambiente seguro. Seguro. E não deixem de acompanhar o blog, tem muito conteúdo, muito conteúdo. O Chesley já escreve artigos há bastante tempo. Tem muito conteúdo, explorem, aprendam e tirem as dúvidas com ele. Chamem-lhe no LinkedIn, podem mandar mensagem, eu falo com ele, conforme disse, pingo para ele e vocês sairão com uma mão na roda como se tivessem um canivete suíço em vossas mãos. Porque eu acompanho o trabalho do Chesley há bastante tempo, já disse a ele, alguns artigos já me serviram de suporte para a resolução de problemas e isso é muito bom. E hoje temos o prazer de tê-lo aqui conosco e vamos aproveitar, beber da experiência que ele já tem, já nos mostrou. Eu, particularmente, não conhecia o Orca, acabei de conhecer e já temos um dever de casa. Vamos testar, vamos, portanto, rever aí um outro tenant. Eu também tenho um tenant de MCT, não posso testar porque não vou ter os insights necessários, mas vou testar
numa outra plataforma e vou ter aquilo que o Chesler passou e eu amanhã posso também apresentar para a minha empresa, propor melhorias e no final do dia é isso que a gente deve fazer como profissionais de TI de excelência. Não é assim, Chesler? É isso aí, tá correto. E o que eu tinha preparado para essa 1 hora, assim, deu no limite, foi esses assuntos que a gente abordou, que foi um pouquinho de arquitetura, um pouco de licenciamento, o Orca e o Hawk. Né? O assunto ele é muito amplo, dá para fazer umas 10 lives dessa e a gente não vai conseguir falar 10% do que é a segurança no ambiente de nuvem. Mas isso já é um caminho muito bom para que você possa estar se aprimorando. E não fique longe do ambiente, né? Esteja próximo, veja o que está acontecendo, olhe ali a sua parte de gestão de identidade, esteja próximo ali das recomendações que a Microsoft faz lá no Defender. Então, não fique longe, tá? Se a gente fosse falar aqui só de Intune, a gente ia ficar um mês aqui falando e não ia esgotar o conteúdo inteiro. Se a gente fosse falar aqui de Entra ID, a gente ia ficar o resto do ano falando sobre Entra ID e não ia esgotar o ambiente inteiro. Então, o melhor caminho é estudar, gente. Estudem, se aperfeiçoem, se certifiquem, porque é um profissional certificado. É um profissional, é a carteirinha de acesso, né? É a credencial de acesso para um profissional. Não estou dizendo que ele vai saber, mas você que sabe, que tem conhecimento, se certifique que vai te fazer bem. As organizações contratam muitos profissionais certificados. Isso é uma diferença curricular enorme, né? Então, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero ter agregado conteúdo, agregado valor, né, para que a gente possa estar sempre atuando. O José Mendes que mandou aqui: existe alguma ferramenta para acesso do Microsoft 365 para as cargas de trabalho do Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive? Tem, tá? Tem sim, tem a ferramenta, é o Office Communication, o Assessment Office Communicator da Microsoft. Essa ferramenta, ela é proprietária, então você vai ter que entrar em contato junto ao seu CISAM da Microsoft para que ele possa estar vendo ali os pormenores ali para você poder estar rodando essa ferramenta na sua organização, tá? Eu executei essa ferramenta junto com o engenheiro da Microsoft, que é mais ou menos uns 3 meses. Ela é realmente muito ampla, muito boa, e ela te traz esses dados aí de Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive, melhores práticas de segurança a nível de produto, tá? A ferramenta que eu falei para vocês, que está lá no meu blog, ele também te traz uma visão granularizada sobre as tecnologias, né? O Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive. Então, talvez ela também te ajude, José, dentro dessa sua necessidade aí. Então, dá uma olhadinha lá no blog, executa a ferramenta, que ela vai te trazer pontos de configurações importantes sobre essas questões aí. Ok. Excelente, excelente. Pessoal, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Vamos aproveitar, temos o Chesler conosco, não se acanhem. E, Chesler, se calhar a gente, a posterior, combina mais uma live que é para dar continuidade aqui a essa questão de segurança e a explorar um pouco mais o Orca para que o pessoal aprenda um pouco mais e se calhar também aproveite para tirar dúvida com vocês, consigo, né? E poder estar um pouco mais, digamos, embasado nesta solução que o Orca nos pode, digamos, agregar. Pronto, acho que não tem mais, exato, não tem mais perguntas. Chesler, o nosso muito obrigado. Foi uma live hiperas. Pessoal, temos tarefa de casa, não se esqueçam. Vamos fazer os laboratórios, vamos testar, que é assim que a gente vai aprender no verdadeiro sentido da palavra. A gente tem que estudar, a gente tem que, sobretudo, praticar. E como tal, o Chesler passou-nos uma tarefa de casa, então vamos fazer esse dever de casa
para que possamos aprender o máximo possível e nos tornarmos excelentes profissionais. Sesley, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi um enorme prazer saber da sua experiência. Eu, particularmente, aproveitei, tenho o dever de casa, vou fazê-lo e certamente vou lhe pingar. Olha, Sesley, rodei o comando, não estou a conseguir. Esse erro já passou, já viu, e é assim que a gente vai aprendendo. Exato. Pode me chamar, obrigado, gente. meu amigo, pela oportunidade que nos deste de estar aqui conosco na nossa comunidade. Eu quem agradeço, pessoal. Um forte abraço. Para vocês. Uma boa tarde aqui para mim. Então, estamos juntos. É verdade. Eu sou grato. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Eu fico feliz em poder ajudar. Obrigado, eu, sim, senhora. E estamos juntos. Um abraço. Até mais, pessoal.